Fala primeiro ano, tudo bem com vocês? Essa semana, a nossa semana é um pouquinho mais curta por causa do feriado, então preparei para vocês um vídeo um pouquinho diferente. Nós vamos começar a trabalhar com o plano cartesiano. O plano cartesiano envolve desenho. Por envolver desenho, no vídeo de hoje eu vou sair aqui um pouquinho da tela e vou focar no meu caderno para a gente aprender a desenhar o plano cartesiano juntos. Vamos lá? Vamos lá? Vou apresentar para vocês o plano cartesiano. Como o nome diz, ele é uma representação de um plano onde eu posso esboçar pontos dependendo das suas coordenadas. Então vamos lá. O plano cartesiano é composto por duas retas perpendiculares. Retas perpendiculares são retas que se cruzam formando o ângulo de 90 graus. Desenhei aqui duas retas para vocês. Aqui a gente vai fazer uma representação do plano cartesiano. Dessas duas retas, a reta que fica horizontalmente, então a reta horizontal é chamada de eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo que a gente representa pela letra X. A outra reta, o outro eixo que fica vertical, é o eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas a gente representa pela letra Y. Para a gente ter as coordenadas dentro desse sistema cartesiano, nós precisamos enumerar essas retas. Aqui, no nosso caderno, eu vou usar uma escala de 1 em 1 centímetro, certo? Então, o que a gente vai fazer? A partir do encontro das duas retas, a gente vai começar a numerar. Aqui à direita, no X, a cada 1 centímetro, vou fazer um risquinho. Certo? Para o outro lado, vou fazer a mesma coisa. A cada 1 centímetro, eu vou fazer um risquinho. Lembrando que essa é só uma representação. Essa setinha que eu fiz aqui indica que essa minha reta é infinita. Então, eu parei aqui só para representar um pedaço. Se eu continuasse e tivesse mais espaço, eu poderia continuar aqui riscando para os dois lados. No eixo Y, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, a partir do encontro das duas retas, para baixo, a cada 1 centímetro, vou fazendo um risquinho. No seu caderno do AEJA, você vai ver que fica exatamente em cima das linhas, porque nós temos linhas de 1 centímetro. Para cima, eu vou fazer a mesma coisa. Cada 1 centímetro, faço um tracinho, certo? É importante que a gente perceba que aqui do centro, eu preciso ter 1 centímetro para cada tracinho que eu fiz, em todos os sentidos. Pensando no eixo X, à direita, eu vou ter os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À esquerda, eu tenho os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Aqui, o cruzamento dos dois é o nosso zero. Ele é o zero tanto do eixo X quanto do eixo Y. Pensando agora no eixo Y, para cima eu tenho os números positivos. Para baixo eu tenho os negativos. Tá vendo que aqui para cima eu parei no 4 e aqui embaixo eu vim até o menos 6? Isso aconteceu por causa do meu espaço. É o espaço que eu tenho para mostrar a filmagem para vocês. Se vocês têm mais espaço no caderno, podem aproveitar e fazer esse plano maior, certo? O que a gente tem aqui no plano? Dentro desses espaços que a gente chama de quadrantes, nós podemos marcar pontos.
Esses pontos, para a gente saber a localização desses pontos, a gente vai obedecer às coordenadas que vão vir dos números que estão nos eixos. Já brincaram de batalha naval? É muito parecido com isso. Para a gente determinar os pontos que vão ficar nos quadrantes ou nos eixos, eu vou precisar das coordenadas dos pontos. Para localizarmos pontos no plano cartesiano, nós precisamos das coordenadas desses pontos. As coordenadas dos pontos, eles vão vir no formato de um par ordenado. Por que ele tem esse nome? Porque a gente precisa obedecer a essa ordem. Dentro do par ordenado, o primeiro número que aparecer vai te dar sempre a posição em relação a x, e o segundo número que vai aparecer vai te dar sempre a posição em relação a y. Sempre nessa ordem. Se trocar, o ponto saiu do lugar, certo? O que representa isso? É como se fosse um endereço. Se eu te convidar para vir na minha casa e eu te der somente o número do prédio que eu moro, você não vai encontrar onde eu moro, porque nós temos aí muitos números iguais pelas ruas de São Paulo. A mesma coisa, se eu te der somente o nome da rua que eu moro, você também não vai encontrar, porque a rua que eu moro é bem grande e vai ser bem difícil você me encontrar por aqui. Agora, se eu te der o número da casa e o nome da rua, você consegue ver a localização certa do lugar. Então, é isso que vai acontecer dentro do plano cartesiano. Quando eu te der um par ordenado com a coordenada de x e a coordenada de y, a gente consegue localizar o ponto exatamente. Vamos ver alguns exemplos? Vou começar com vocês escrevendo um ponto A. Esse ponto A é o ponto 2 e 3. 2 e 3, a gente lê assim, tá? 2 e 3. Não fala vírgula aqui do meio, porque senão parece um número decimal. Então, ponto 2 e 3, sempre escrito dentro do parênteses, ele me dá uma coordenada. Posição 2 em relação a x, posição 3 em relação a y. Vamos ver como isso fica lá no nosso plano? Trouxe para cá para o nosso plano cartesiano o nosso ponto A 2 e 3. Lembrando que a primeira coordenada é sempre a posição em relação a x e a segunda coordenada a posição em relação a y. Como que a gente vai encontrar esse ponto A no nosso plano cartesiano? Como eu quero a posição 2 em relação a x, no eixo x eu vou encontrar o número 2. Encontrei o número 2, agora eu vou ver a posição de y. Se eu tiver um y positivo, eu vou subir. Se eu tiver um y negativo, eu vou descer. Se o meu y for 0, eu fico no lugar. Então, vamos lá. A gente tem um y positivo 3, eu vou subir 3 centímetros. Vou fazer o pontilhadinho para ajudar na hora de localizar o ponto. Ligando aqui, olha só, 2 do x, 3 do y, exatamente aqui nesse ponto de encontro, eu tenho o meu ponto A, certo? Aqui nesse espaço, eu posso montar muitos pontos. Aqui eu peguei pontos com números inteiros, eu posso trabalhar com números decimais, com frações e assim por diante, tá? Vamos pegar mais alguns aqui pra gente colocar. Vou pegar aqui um ponto B. Ponto B, menos 1 e 4. Ponto B, menos 1 e 4, posição menos 1 em relação a x, posição 4 em relação a y. Menos 1 do x, no eixo x, localiza o menos 1. Como é 4 de y positivo, eu vou subir 4 centímetros. Aqui no ponto de encontro, eu tenho o meu ponto B. Vamos lá? Mais ponto C. Vamos pôr o negativo aqui. Ponto C,
menos 5, menos 2. Olha só, menos 5 e menos 2, lembrando que a primeira coordenada é sempre em relação a x, a segunda em relação a y. Localiza o menos 5 no eixo x, como o y é negativo, eu vou descer 2 centímetros. Do menos 5, eu vou descer 2 centímetros. Aqui eu tenho meu ponto C. Marquei aqui um ponto em cada quadrante. Um ponto em cada quadrante. Vamos agora ao ponto D. Ponto D. Vou pegar aqui 4 e menos 4. 4 e menos 4, 4, posição em relação a x, menos 4, posição em relação a y. Localiza o 4 do x, como o y é menos 4, eu vou descer 4 centímetros. Ó, sempre com a régua, tá? Peguei aqui uma régua menor para ficar mais fácil. Esse aqui é o meu ponto D. Esses 4 primeiros pontos que eu coloquei para vocês, cada um deles está num quadrante. Numeração dos quadrantes, nós temos aqui primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Separei aqui para a gente finalizar mais 3 pontinhos, ponto E, ponto F e ponto G. Os primeiros pontos que a gente trabalhou, eles eram todos de números diferentes de 0. Sempre que os meus números, as minhas coordenadas forem diferentes de 0, os meus pontos, eles ficam fora dos eixos. Quando eu tenho 0 em alguma das coordenadas, os meus pontos vão ficar sobre os eixos. Então, olha só, para a gente começar pelo ponto E, é o ponto 0 e 3. Então, o 0 é a coordenada do x, o 3 é a coordenada do y. Localiza o 0 do x, tá aqui, certo? Como é 3 do y, eu vou subir 3 centímetros. Aqui eu não preciso nem da régua, eu posso subir pelo próprio eixo. O meu ponto E, ele está aqui, certo? 0, subir até o 3, ok? Então, 0 no eixo x, na coordenada de x, perdão, 0 na coordenada de x, o ponto vai ficar sobre o eixo y. Agora, no ponto F, a gente vai ver que vai acontecer o contrário. Menos 2 e 0. Menos 2 é a coordenada de x, 0 é a coordenada de y. Localiza o menos 2 no eixo x, que tá aqui. Como o y é 0, eu não vou subir nem descer, eu vou ficar em cima do eixo. Então, o meu ponto vai ficar em cima do menos 2. Olha aqui, é o meu ponto F. Então, se eu tenho coordenada 0 no y, o meu ponto vai ficar sobre o eixo x, ok? Para terminar, aqui o nosso ponto G, x0, y0. Esse ponto representa a origem do meu sistema cartesiano. Ele é exatamente o cruzamento entre os dois eixos. Ponto 0, 0. Aqui fica a nossa letra G, ok? Agora, tudo isso que eu falei para vocês tem no resuminho lá no material de apoio, certo? Me contem na live o que vocês acharam e eu quero ver fotos dos planos cartesianos aí que vocês andam desenhando. Pessoal, junto com esse vídeo vocês receberam um material de apoio com a explicação, correção da semana passada e alguns exercícios. Vão dando uma olhadinha, logo mais a gente se encontra na live. Separei para a live mais exemplos e mais comentários para a gente fazer sobre o nosso conteúdo. Muito obrigada por terem assistido e a gente se vê na próxima aula.